Aleluia, Deus do universo. Aleluia. O Senhor é santo. O Senhor é um Deus misericordioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Estamos gravando aqui nossa série de Esdra. Estamos gravando no meu canal. Continuo os irmãos que têm me acompanhado nas redes sociais. Se inscreve lá no nosso canal para nos ajudar. Deixa like, comenta lá. Deus abençoe cada inscrito em nome de Jesus. Estamos na série de Esdra, capítulo 7 de Esdras. Vamos orar, que não seja eu a mulher, mas seja Jesus ensinando nós, falando conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, meu Deus, que eu, a mulher, diminua em cima desse altar, meu Pai, que eu não venha pregar a minha vida do meu ego, da minha carne, Senhor, no nome de Jesus, mas que sejam minhas palavras, as palavras de Deus, Pai, que o Senhor desça nesse altar e ache graça na minha boca, ache graça no teu ministério, no altar da tua casa, Pai, venha falar aos nossos corações nessa noite, meu Deus eterno, meu Deus amado, meu Pai, venha, Senhor da glória, abrir nossos ouvidos espirituais através da tua palavra. Cria em nós, meu Deus, um coração limpo, um coração puro. Não retire de nós tua presença, meu Pai. Coloca também, Senhor Jesus, na frente da casa de Deus os anjos de fogo e de luz, meu Deus. Não permita, meu Pai, que nenhuma potestade, nenhum demônio, nenhuma legião, nenhum principado tenha poder, tenha força de tirar o poder da palavra do Senhor. Mas que a tua palavra seja pura, que a tua palavra venha direto às nossas necessidades nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, blinda aonde, meu Deus, vai chegar a tua palavra. Honra a sua palavra, glorifica teu nome através da palavra de Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, eu dou ordem ao mundo espiritual. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu cancelo agora, Pai, toda obra de Satanás agora é cancelada. Eu dou ordem ao mundo espiritual, aos principados, potestades, dominadores, legiões no mundo territoriais agora, todos os demônios, legiões, principados, hortes infernais, ao nome de Jesus Cristo, no sangue de Jesus é cancelado. Estabelecemos agora o reino de Deus, estabelecemos o espiritual, estabelecemos a palavra no mundo, a palavra ao derredor e derredores, que a palavra corra como as águas cobrem o mar, remianda a suri de comandai, que a palavra tenha seus frutos por onde ela entrar e por onde ela chegar, em nome de Jesus Cristo e no sangue de Jesus, meu Pai, para a honra e glória do Senhor, nós já te louvamos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos na série de Esdra. Aleluia. Nós vemos que Esdra, irmão, foi um escriba. Esdra vem da linhagem de sacerdote de Arão. Esdra, ele nasceu no período em que os judeus ficaram 70 anos em Babilônias, em prisões, e Esdra nasce ali no cativeiro. E esse homem, esse rapaz, esse jovem, Deus coloca no coração dele para estudar a palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai dizendo que Esdra, ele começa a estudar as leis de Moisés. O Senhor colocou profundamente no coração dele para estudar a palavra de Deus. E ali Deus trabalhou na vida de Esdra, porque a primeira leva de judeus para Jerusalém foi por Zorobabel. A segunda leva vem por Esdra, depois por Neemias. Então, nós vemos o poder que tem quando um homem ou uma mulher estuda a Bíblia. Quando ele traz a Bíblia para o coração dele. Deus, ele usa nós para fazer coisas grandes e nos dá história. Como Esdras, que foi esse escriba que quis estudar com amor, com afinco, a palavra de Deus. Então ele vai vindo agora, trazendo a segunda leva de judeus ali para Jerusalém. E Esdra
vai fazer parte da história do novo templo ali, que foi construído após os 70 anos, qual Deus entrou no coração do rei Ciro. Isaías vai dizer que Deus colocou no coração de Ciro para que os judeus voltassem para Jerusalém, construíssem a casa de Deus e voltassem a reabitar na cidade. E deu tudo aquilo que Nabucodonosor tomou, devolveu os vasos de prata, de ouro. E ali nós vemos que vieram os samaritanos, quando eles já estavam construindo o templo, queriam se misturar. E os judeus originais, verdadeiros, não aceitaram a mistura dos samaritanos. Então ali houve uma obra de inveja, que eles impediram que o templo do Senhor fosse construído. Levaram mais de uns 15 anos, os judeus deixaram o templo, deixaram de trabalhar na obra, foram cuidar de suas próprias vidas, mas o Senhor, ele usou 2 profetas, que foi os profetas Zacarias, e eu esqueço o nome do outro profeta que o Senhor usou. Veio e falaram para eles que eles tinham que voltar a construir a casa de Deus, que foi para aquele propósito que eles foram levados para Jerusalém. E ali os judeus deram ouvido nos profetas e começaram a construir novamente a casa do Senhor. E a palavra de Deus vai dizendo que aí veio o governador das províncias ali ao redor, ver se era verdade, se tinha algum documento que tinha ordem para construir a casa de Deus, e buscou nas crônicas e achou que o rei Ciro deu ordem. Então eles disseram para aquele povo que não era para ninguém impedir a obra. O rei Dário deu ordem que ninguém era para impedir a obra, que tudo que eles precisassem ele daria para eles levantar a casa do Senhor. E a Bíblia diz que eles terminaram aquele templo e eles prosperaram, porque Deus, irmão, ele é fiel. Quando nós fazemos algo para ele, quando nós trabalhamos na obra do Senhor, pode ter certeza que cada ano Deus vai melhorar a nossa vida. Pode ter certeza que nós temos um tesouro lá no céu. E Jesus diz que aquele que deixa tudo para a obra dele aqui na terra será 100 vezes mais recompensado. E lá no céu ainda vai ter uma coroa, porque Deus, ele não chamou nós para viver de braços cruzados. Deus chamou nós para sair do mundo, nos lavou no sangue dele, foi para trabalhar para ele. E assim esses judeus fizeram. E hoje nós vamos ver falar de Esdras, que foi um homem de Deus, um homem que teve sucesso na vida. E assim também nós vamos aprendendo como nós vamos ter sucesso. Versículo 6 de Esdras 7. Este Esdras subiu de Babilônia, era escriba, hábil na lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus de Israel, segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedia. Nós vemos aí, irmão, que Esdras sobe da onde? Babilônia, terra de confusão. Deus tira ele de Babilônia para fazer a vontade dele. Lá em Babilônia, terra de confusão, terra de inimigos, sobe Esdras. Então nós vemos aí que quando um homem ou uma mulher quer, ele consegue sair do mundo. Nós vemos hoje em dia as pessoas pondo justificativa. Ah, mas é muito difícil eu sair do mundo. É muito difícil eu renunciar à carne. É muito difícil eu renunciar ao mundo, os prazeres, o diabo. E por que Deus levantou vários homens na Bíblia que saíram das Babilônias? Nós vemos que Daniel também foi levantado. Nós vemos que Esdras foi levantado. E se eu e você querer, nós conseguimos. O que está faltando nas pessoas hoje em dia é falta de caráter, de vergonha na cara e boa vontade, porque quem quer consegue sim dar a volta por cima. Quem quer consegue vencer, irmão. E Esdras não foi levantado, não foi de Jerusalém, não, foi de um lugar difícil. Foi do meio de um cativeiro. E ali Deus coloca no coração de Esdras para começar a estudar a Bíblia. E eu e você também, meu irmão, minha irmã, nós estamos num mundo cruel, um mundo terrível, que cada dia nós vemos o diabo enganando as almas dentro e fora da igreja. Mas não é motivo de você e eu dizer que nós não temos força. Não é motivo de nós dizer que não consegue.
Se nós olhar para Deus, nós conseguimos sim fazer o propósito de Deus na terra. Porque Esdras é levantado de lá. Porque a mão do Senhor está estendida sobre a igreja na terra. A Bíblia diz em Isaías 59 que a mão do Senhor ela está estendida para salvar. Que seus ouvidos não estão atados, mas está aberto para ouvir minha oração, para ouvir a sua oração. Não é mais tempo de desculpa na terra. Não é mais tempo de andar em cima do muro na terra. É tempo dos verdadeiros servos e adoradores de Deus se levantar dessa Babilônia e começar a pregoar a palavra do Senhor. Porque a palavra, irmão, ela liberta, ela transforma, ela fica na alma do homem. E quando vem as lutas, e quando vem o deserto, os vales, é ela que confronta a nossa mente. E ela consegue vencer a nossa mente. Aleluia. Então, a Bíblia diz que ele começa a estudar. Também subir a Jerusalém algum dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netininhos, no ano 7º do rei Atarxerxes. Deus sempre vai ter moça, rapaz, criança, jovem, mulher e homem em cada tempo, em cada era que Ele vai levantar nessa terra. Deus nunca vai ficar sem profeta na terra. Deus nunca vai ficar sem vaso na terra. Deus vai levantar de onde for. Deus vai dar banho no sangue de Jesus, vai limpar, purificar, mas Deus sempre vai ter a palavra aqui na terra. Assim foi na vida de Esdras, que nasceu no cativeiro, mas ali ele sentiu a necessidade, o chamado dele, e ele se levanta pela mão de Deus e vem com ele os levitas, os adoradores do Senhor. Versículo 8. E no mesmo quinto veio a ele Jerusalém, era o 7º ano deste rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. No primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Deus sobre ele. Está aí o sucesso de Esdras. Por que que Esdras tem o sucesso? Por que que a mão de Deus está sobre Esdras? Porque ele sobe de Jerusalém, ele sobe de Babilônia. Ele ouve, irmão, ali o chamado dele. Você está pensando que o dia que você chegar lá em cima, num degrau lá em cima, que você começou de cima? Não. Todo homem e mulher de Deus começa de baixo. Começa na prova, começa na luta, começa na peleja, começa na dificuldade. Então, quando a gente começa na prova, na luta, que a gente dá ouvido a Deus, que a gente é fiel a Deus, a mão de Deus vai guardar nós, vai livrar nós e ela vai andar conosco. Então não temas o que você estiver passando nessa noite. Faz o chamado de Deus, faz a obra de Deus, faz a vontade de Deus. Não tema a Babilônia, não tema o diabo, não tema a prova, não tema a luta. E ali o sucesso de Esdras foi porque Deus levanta ele de Babilônia. Põe ele para estudar a Bíblia em Babilônia. E ele obedece, leva com ele os judeus. E a mão do seu Deus era sobre ele. E assim, irmão, a mão de Deus vai ser sobre nós. Se nós aqui na terra não temer, se nós obedecer ao Senhor, nós fazer a obra do Senhor, o nosso propósito que nós nascemos. Que eu sempre disse que cada um de nós tem um chamado. Que nós devemos fazer ele. O sucesso da nossa vida é o nosso chamado. Quando nós vai ver a mão de Deus é sobre a nossa vida, como foi na vida de Esdras. Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então Esdras foi o escriba que preparou o coração para estudar a Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela não deve ser lida assim, ó, como um jornal. A Bíblia tem que ser meditada. Nós temos que meditar no coração cada versículo. O que é que significa aquilo?
o que é que Deus quer dizer daquela palavra. E assim foi Esdras, ele preparou o coração para estudar a palavra de Deus. Ele não simplesmente leu a Bíblia como um jornal, mas cada palavra que ele lia, ele ia colocando no coração dele. Depois Esdras passou a praticar o que ele lia, porque a Bíblia diz, irmão, que a fé sem obra é morta. Se eu simplesmente estudar a Bíblia pela teologia, mas eu não querer praticar ela, vai ser como as ondas do mar. A minha fé não vai ter fruto, vai ser morta as minhas obras. Mas a gente tem que lutar para praticar o que nós estamos lendo, o que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. Pedir misericórdia para Deus, jejuar, orar, ler a Bíblia e pedir: Deus, eu quero viver, eu quero praticar a tua palavra. Porque nós sabemos que o inimigo, ele quer que muitos leiam, mas não pratica. Ele quer que muitos gastem tempo, como nós vemos aí, tem muito pregador e pregadora que sabe entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas não vive aquilo que prega. Acaba se tornando um fariseu, um hipócrita. E nós venha pedir a misericórdia do Senhor. Nós venha orar a Deus para que nós sejamos praticantes. Porque foi assim que Esdras fez. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. Então ele buscou de coração. Ele lia aquilo ali de coração. Que assim tem que ser na nossa vida. Nós, quando lemos um salmo, procurar entender o que aquele salmo quer falar, o que aquela palavra do Novo Testamento quer falar, o que aquela palavra do Velho Testamento tem que buscar e procurar praticar para cumprir e para ensinar. Então ele lia ali com propósito, porque ele queria cumprir aquilo, viver aquilo. E ali foi o sucesso de Esdras. Quando Deus viu aquele homem em Babilônia lendo a palavra, querendo entender a palavra, para cumprir a palavra, então ali a mão de Deus foi sobre ele. A mão do Senhor vem na vida dele, porque agora ele estava pronto para subir com o povo de Deus, para levar o povo de Deus para Jerusalém. Então a palavra vai dizendo que ele queria cumprir e ensinar em Israel. E é isso, o nosso dom, o nosso chamado tem que ser feito com busca. Não é de qualquer jeito não que nós fazemos nosso propósito. É de todo o coração. É de jejum, de oração. É de estar entregando nosso chamado para Deus. Deus, se eu prego, se eu canto, se eu oro, tem que ser de coração, tem que ser consagrado a Deus, para que isso possa ser uma bênção, para que toque nas pessoas, para que as pessoas sinceras, quando vê você ministrando, cantando, pregando, elas venham sentir e abrir o coração para Deus. E era assim que Esdras queria. Ele queria, irmão, aprender a Bíblia para ensinar outras pessoas, porque o meu chamado e o seu não é para nós mesmos, é para outros. Porque nós sabemos que uma árvore não dá fruto para ela mesma. A mangueira, ela não alimenta da manga, ela nem sabe que sabor ela tem. Ela dá mangas para outras pessoas comer. O meu dom, o teu dom é para outras pessoas comerem. E é coisas bem feitas, é coisas bem praticadas. Não é uma coisa suja não, irmão. É algo que foi bem feito. Esse homem buscou na lei. Esse homem fez de coração. E ali a mão de Deus foi sobre ele. Deus pôs ele para levar o povo. Ele ganhou confiança do rei para levar o povo de Deus de volta na segunda leva para Jerusalém. Versículo 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor, dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis,
ao sacerdote Esdra, escriba da lei do Deus, paz perfeita. Aleluia! Nós foi chamado, nosso dom ele chega até nos reis, irmão. Nossos dons chegam até nos governadores. Nossos dons chegam nas pessoas mais altas da terra. Quando nós fazemos de coração, como o rei Salomão fez, quando nós fazemos de verdade, então valorize o dom que Deus te deu. Passa esse dom com busca, com oração, com propósito, porque o teu dom tem grande valor na terra. Não deixe que as lutas, que os problemas venham enterrar seu dom, não. Não deixe que aqueles que não dão valor também enterrem seu dom, não, porque nosso dom vai longe. O nosso dom chega nos reis. Esse menino dedicado, esse jovem dedicado, esse homem dedicado, o dom dele chegou diante daquele rei. E aquele rei deu uma carta, dando autorização para ele, dizendo que a paz era com ele. Porque foi algo que era limpo, perfeito, que tocou na vida. Então o versículo 13: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes levitas, se quiserem contigo a Jerusalém, vá. Então, irmão, nosso dom, ele tem que ser, o nosso propósito, ele tem que ter esse valor, das pessoas sentir segurança de acreditar naquilo que está em nós e abençoar nós. Porque vem o tempo em que tudo aquilo que você fez com propósito, com amor a Deus, chega de gente grande. Quando chegar nas pessoas grandes, elas vão nos honrar, elas vão nos exaltar, elas vão nos abençoar. E vai confiar e acreditar em nós. Então o teu dom tem valor. O meu dom tem valor. E por eles nós crescemos aqui na terra. E por eles nós somos alimentados e abençoados aqui na terra. Então o rei deu ordem que quem quisesse acompanhar Esdra, pudesse acompanhar. Porquanto da parte do rei, dos seus 7 conselheiros, és mandado para fazer inquirição em Judá, em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E para levarem prata, ouro, que o rei e seus conselheiros voluntariamente dê ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Toda prata, ouro que achar em toda a província de Babilônia, com ofertas voluntárias do povo, do sacerdote, que voluntariamente ofereça para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então nós vemos aí da onde que ele subiu, de Jerusalém, terra de confusão, terra do inimigo, mas teve a fé. Não foi Babilônia que tirou o propósito de Esdra, foi aí que Esdra se apegou a Deus, porque ele estava em terra estranha, aí que ele ficou firme mesmo e alcançou graça diante dos homens, dos reis e dos judeus, e teve a prosperidade do rei para levar com ele. E assim também vai ser na nossa vida. Deus vai usar gente grande para nos ajudar na terra. Deus vai usar a gente para olhar para nós e ver Deus em nós. Por isso não vamos parar de fazer a obra do Senhor. Não vamos parar de trabalhar com amor. Porque muitas vezes é difícil subir de Babilônia. Babilônia é terra de confusão. Babilônia é terra de inimigo. Mas vai chegar o dia que nós vamos entrar em Jerusalém. Vai chegar o dia que nós vamos entrar nos terrenos bons, irmãos. No início é difícil, mas vai chegar o momento que Deus vai nos colocando nos terrenos bons, nas pessoas boas, que vai ver Deus em nós e vai abençoar nossa missão aqui na terra, que vai ver nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo. Também que a ti e a teus irmãos, bem parece, fizeste do resto da prata, do ouro, fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os vasos que foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus,
que te convenha dar, e dará da casa do tesouro dos reis. Por mim mesmo o rei Artaxerxes decreta, todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdra, escriba da lei do Deus do céu, apressadamente se faça. Aí está o valor de uma mulher. Aí está o valor de um homem que serve a Deus na terra. Quem serve a Deus na terra tem um grande valor. Muitas vezes o inimigo quer colocar em mim e em você, homem e mulher de Deus, que não vale a pena nós cumprir nosso chamado. Vale sim. Deus não envergonha quem faz a obra dele. Deus, ele é fiel com quem é fiel. Primeiro nós temos que ser fiel com ele, para depois ele ser com nós. Porque muitas vezes, irmão, nós queremos que primeiro Deus vá abrir os tesouros para nós. Mas quando Deus chama nós, ele vai prestar atenção em cada passo que nós dá. Se nós realmente temos fé e crê naquilo. E vai fazer aquilo de coração. E quando Deus percebe que é verdade, que nós cremos e praticou, e agora está pronto para ensinar, ele vai colocar as pessoas certas para patrocinar o nosso chamado, para nos honrar aqui na terra. Glória a Deus. Vamos vindo agora para terminar o 22. Então tudo que Esdra queria, os reis deu ordem que estava nas mãos de Esdra. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite, sai sem conto, tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu. Prontamente se faça para a casa do Deus do céu, porque para que haveria grande ira sobre os reinos e reino de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todo sacerdote, levita, cantores, porteiro, netinis, ministro desta casa de Deus, que ele não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdra, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores, juízos que julguem a todo o povo que está além do rio, todos que sabem a lei do teu Deus, e ao que as não sabe, as fareis saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus, a lei do rei, logo se faça justiça dele. Quer seja morte, quer decreto, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornar uma casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros, todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, ajuntei dentre Israel alguns chefes para subir comigo. Glória ao Pai, glória ao Filho e Espírito Santo. Aí está o sucesso de qualquer igreja, de qualquer empresa, de qualquer família. Tudo na vida tem que ter investimento. Tudo na vida tem que você colocar o coração, se você querer que aquilo vai para frente. Esdra chegou nesse nível porque Esdra fez de coração. Quando nós fazemos qualquer coisa aqui na terra com coração, ali tem sucesso, ali tem resultado. Então que nessa noite, que o sucesso que estava em Esdra possa estar na minha missão, na missão das irmãs, em tudo que nós fizermos na terra, façamos com o coração. Não façamos assim como um jornal, lendo, não, tudo. Até uma casa que você for limpar, limpa com atenção, limpa com amor. Uma comida que você for fazer, uma roupa que você for lavar, um lugar que você for visitar, tudo nós devemos fazer com o coração. E ali Deus, ele trabalha em cima daquilo. Aquilo ali toca nas pessoas e aquilo ali volta de novo, de bênção na nossa vida. Então aqui está a mão de Deus sobre Esdra. E está a mão de Deus o sucesso na história desse homem,
Que assim, irmão, seja na vida de muitos e muitas. Porque quando nós vemos alguém que venceu aqui na terra, é porque ele deu espaço para Deus, ele fez de coração. Deus não vai inspirar ninguém para me seguir, ninguém para te seguir, se aquilo não for praticado. Se nós só ler a Bíblia e não praticar, nós não vai ter discípulo e discípula. Mas se eu e você ler a Bíblia e trazer para o nosso coração os princípios, os mandamentos, os valores, Deus vai despertar pessoas, homens, jovens e mulheres, para querer andar conosco e nos abençoar aqui na terra. Então que fique essa palavra de Deus para nós, para os irmãos na rede social, que vai entrar lá no canal, vai assistir. Que tudo que você fizer, faça com o seu coração, para que Deus possa te devolver, te abençoar e que você tenha uma posição aqui na terra. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não chamou nós para ficar debaixo do pó de ninguém, irmão. Deus chamou nós para ser feliz, ser abençoado através do nosso chamado, do nosso propósito. Quando nós fazemos com fidelidade, Deus, Ele é fiel conosco. E assim é onde nós somos felizes. Quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, nós somos felizes. E assim outras pessoas também vão estar debaixo da proteção da mão do Senhor pela nossa vida. Amém? Que Deus abençoe lá no canal. Em nome de Jesus, Deus abençoe as irmãs aqui na casa do Senhor. Nós vamos orar nessa noite.